finalizar, questão 5, 2021/1 fala que considere os conjuntos de escolhas que poderiam ser apurados ao se formarem encadeamentos de 5 letras, com estas da palavra Unifam, desconsiderada nessas a repetição. Que repetição está falando? Da letra N, ó, que repete 2 vezes. Então, aí sobram 5 letras, a letra U, N, I, F, A. Então, são 5. Assinar a alternativa correta. Letra A. Podemos formar 120 anagramas, das quais AFNU não constitui exemplo. Eu nem preciso fazer os 120 anagramas. AFNU é um exemplo. Anagramas é pegar as letras e trocar de ordem. Observe que AFNU você forma aqui, ó, A, F, I, N, U. É só pegar o Unifá e ler o contrário. AFNU. AFNU, então, constitui um exemplo de uma permutação, de um anagrama, que é permutar, é trocar as letras. Anagramas são permutações das letras, tá? Você tem aquelas letras, você vai trocar de ordem, formando outras palavras que podem fazer sentido ou não na sua língua, né? AFNU não tem essa palavra que eu saiba na língua portuguesa. Afinou ainda aí, AFNU acho que não tem. Mas é um anagrama, entendeu o que eu quero dizer? Mas ela constitui um exemplo, portanto a letra A está errada. Agora aqui, a alternativa correta, com a sílaba Fá, temos 48 anagramas. Aqui é interessante que ele fala sílaba Fá, ou seja, tem que estar nessa ordem, FA, não posso fazer AF, que nem existe muito exercício, que vai ser o do item C dessa questão. Como que eu testo se tem 48 anagramas com a sílaba Fá? Eu pego as 5 letras que eu posso embaralhar. Essa aqui é uma técnica, então presta atenção. Escrevo a sílaba Fá, em qualquer lugar, eu escrevo no início. E aqui as outras 3 são as outras 3 letras que eu posso embaralhar. Então, mas o Fá você escreve, porque eles vão ter que ficar juntos, a letra FA vão ter que ficar uma ao lado da outra e nessa ordem. Então você fixa ela e transforma ela como se fosse um único objeto de troca de lugar. Sempre que você for trocar, você vai trocar elas como se o FA fosse uma coisa só. Então eles vão sempre juntos. Então, em vez de eu ter uma permutação de 5 letras, e observe que não tem repetição, né, porque ele tirou a repetição. Então, é uma permutação simples, como eu ensinei na questão 1. A permutação seria de 5 letras. Não, em vez de ser de 5, vai ser de 4. 1, 2, 3, 4. FA conta com uma única letra, porque ele tem que ser trocado de ordem sempre juntos, tá? Se você não enxerga isso, por exemplo, é U, FA, seria um caso. NI. O outro caso seria FA, NIU. Você pode trocar as letras U, NI de lugar à vontade, mas o FA tem que estar sempre andando colado. Então, você considera como uma coisa só. Então, em vez de ser uma permutação de 5, vira uma permutação de 4, que é pela equação que eu dei na questão 4 fatorial, que por sua vez é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24 anagramas com a sílaba Fá, e não 48. Agora a letra C, que é o caso que pode ter confundido com a letra B. Mas quem fez os 5 itens, quando fizesse a C, ia perceber, opa! Porque é muito comum quem pratica e não entende ainda muito bem por que a técnica é aquela, resolver a letra B como se fosse, na verdade, a letra C. Olha o que a letra C fala. Com as letras FA juntas, não é a sílaba. Quando é sílaba, o FA tem que vir nessa ordem, Fá. Agora, com as letras FA juntas, pode ser FA ou AF. Então, aqui eu vou fazer bem parecido. Eu vou colocar o FA aqui. E eu vou trabalhar como se fosse uma coisa só, porque elas têm que estar juntas. Só que nada impede aqui de vir FA ou AF. AF ainda traz as letras FA juntas. Ele podia ter colocado F e A, né? Mas ele colocou FA para ficar parecendo que está preso ao FA. Mas ele quis separar esse item do item B. O mais correto, eu acho, seria escrever letras F, A ou F, Ezinho A aqui, né? Mas tá. Dá para perceber o que ele quis dizer comparando com o item B. Então, aqui vou ter uma permutação das 4. 1, 2, 3, 4. Mas para cada permutação das 4, eu posso ter AF ou FA. Por exemplo, em vez de o FANI, poderia ter o AFNI. Tá certo? Como pode ser AF ou FA, então para cada permutação de 4, eu tenho a permutação de 2 elementos, que é o AF ou FA, que é o FANI, por exemplo, e o AFNI. O AFNI.
São casos diferentes para o item C. Para o item B já não podia ter essa diferença, porque tinha que ser FA nessa ordem. Aqui não, para cada vez que eu permuto esses 4 elementos, que é essa letra, essa letra, essa letra e o FA, pode ter o FA e o AF. Então, para cada permutação de 4, eu tenho uma permutação de 2, por isso que é vezes pelo princípio fundamental da contagem. E aí vai ter 4 fatorial vezes 2 fatorial, que vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 4 fatorial a gente sabe que é 24, vezes 2 vai dar 48 possibilidades. Então, o gabarito é C, tá certinho. 48 encadeamentos, que é encadear e colocar as letras numa sequência. Vamos ver por que as outras estão erradas. O total de anagramas é 360. O total de anagramas, já que não pode repetir, só é com as 5 letras distintas, é a permutação de 5 letras. Seria agora realmente modelar com os 5 tracinhos, só que eu não agrupo mais, que não tem que ter letra presa uma à outra. Então, são 5. Eu faço a permutação, que só posso trocar a ordem de 5, que dá 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120 possibilidades, e não 360. Letra E, podemos formar 120 anagramas? Podemos, verdade. E no NIFA constitui um exemplo? Não, porque ele não pode repetir a letra N. Ó. Então, não constitui um exemplo. 120 anagramas é verdade, mas no NIFA não constitui um exemplo. São só com as 5 letras distintas, segundo as regras do enunciado. Beleza. Anagramas podem ter letras repetidas? Podem. Tá? É que nesse enunciado ele falou para desconsiderar as repetições. Tá certo? E é isso.